A gente segue aqui no Poder Expresso e de Brasília nós vamos direto para Buenos Aires com a Silvia Colombo, que acompanha a repercussão da morte do Papa Francisco. Lembrando que o Papa é argentino, então tenho certeza que a comoção está bastante intensa por lá. Silvia, é um prazer ter você aqui no Poder Expresso. Quero já te agradecer e te perguntar como tem sido a recepção aí na Argentina. O prazer é todo meu, Murilo. Muito boa tarde a todos os espectadores. Nós estamos aqui diretamente da Praça de Maio, ou seja, o coração da cidade de Buenos Aires, da capital argentina, onde costumam acontecer todo tipo de comemorações, né? Sejam elas esportivas, sejam elas fúnebres, sejam manifestações por direitos humanos, manifestações por políticos. A morte de Maradona, por exemplo, ocorreu aqui também, o velório, etc. Hoje a gente está aqui por um motivo diferente. Morreu o primeiro Papa latino-americano, o Papa argentino Francisco, conhecido como Jorge Bergoglio, por todos os argentinos antes dele ter sido nomeado, né? Aqui atrás de mim vocês estão vendo a Casa Rosada e a bandeira argentina, ela está hasteada a meio pau, ou seja, só pela metade. Isso já foi logo de manhã quando se recebeu a notícia do falecimento do Papa Francisco. A chegada dos fiéis foi imediata. Começaram a vir os primeiros que estavam mais próximos aqui da locação da Catedral de Buenos Aires, frente a Casa Rosada. Há muita gente ainda no local. Muitas pessoas trouxeram santinhos, velas, coisas mais tradicionais, mas também alguns cartazes inusitados. Por exemplo, cartazes de simpáticos à causa LGBT, à causa dos homossexuais, agradecendo Francisco por ter feito um gesto em relação a eles, acolhendo-os à igreja, né? Então esse é um diferencial desse Papa que ficou marcado nessas homenagens. Agora, a homenagem não ocorre só aqui, viu, Murilo? A cidade de Buenos Aires, ela tem muitas, infelizmente, como as grandes cidades latino-americanas, tem muitas periferias, muitas favelas, que aqui eles chamam de vigas miséria. E como o Papa é de formação jesuíta, ele começou a sua formação, a sua pregação nessas pequenas igrejas de bairro, nessas pequenas igrejas mais pobres, que atendem a população mais humilde. Então, hoje, em Buenos Aires, em quase todas as igrejas de bairro, estão ocorrendo homenagens, missas, celebrações, padres que o conheceram quando ele pregava naquela época, estão vindo dar declarações na televisão. Então, é uma comoção que está envolvendo a cidade toda de Buenos Aires, não é só aqui. Aqui a gente vê muito turista, e aqui é o lugar, obviamente, em que as pessoas identificam mais rapidamente como sendo a Argentina, né? Mas toda a cidade de Buenos Aires está comovida nesse momento. E misturou com um feriado aí no Brasil, que é o feriado de Tiradentes, trouxe muitos brasileiros para cá, né? Então eu estava conversando lá na Basílica com alguns fiéis, e muitos deles são brasileiros, e falaram, puxa, demos a sorte, entre aspas, né, de estarmos aqui num dia tão importante, pudemos acender nossa vela e fazer uma homenagem ao Papa Francisco, o Papa que nos marcou tanto, né? O Papa Francisco esteve no Brasil, como vocês mesmos já lembraram, marcou muito a passagem dele pelo Brasil. Então, houve também esse aspecto que é interessante da gente ressaltar. Há um pequeno ressentimento dos argentinos com relação ao Papa Francisco, que é o fato dele nunca ter vindo à Argentina depois de ter sido escolhido Papa. Mas ele se justificou, porque a Argentina, como todo mundo sabe, é um povo muito apaixonado, que se divide muito politicamente. E ele sabia que se ele viesse para cá e mostrasse alguma simpatia por um político ou peronista ou não peronista, ou de um certo partido ou de outro, ele ia causar uma grande divisão. E é tudo aquilo que ele não é conhecido por fazer, né? Causar divisão. Por isso que ele nunca veio. Chegou aí ao Paraguai, ao Chile, ao Equador, à Bolívia, à Colômbia, ao Brasil, mas a Argentina ele nunca voltou. E isso pesou um pouco para ele também, porque ele é um cara muito de bairro. O bairro de Flores, onde ele nasceu, fica ao lado da Basílica em que ele começou a pregar e ao lado do seu clube de futebol, o San Lorenzo.
pelo Corsi até hoje, e até hoje faz referência quando fala de futebol com outros argentinos que vão visitar, iam visitá-lo lá em Roma. Exatamente, Silvia. Dizem que futebol, política e religião não se discutem, mas o Papa era justamente, né, essa pessoa que unia todos esses pontos. Tinha uma participação política muito forte, era um apaixonado por futebol e era nada mais, nada menos que o Papa, né? A figura mais conhecida ali quando a gente fala em religião. Então, a minha próxima pergunta é justamente essa, né? Você falou de política, você falou que a Argentina é muito dividida politicamente e isso é um fato. E o próprio presidente da Argentina já tinha feito algumas manifestações sobre o Papa Francisco. Eu queria saber como que as autoridades têm se manifestado nessas últimas horas. As diferenças ficaram de lado? Realmente esse é o momento de exaltar o legado de Francisco? De fato, agora de fato elas ficaram de lado, Murilo, mas elas foram fortes, porque no momento da campanha política em que o Javier Milei, atual presidente, estava disputando a campanha, resgataram um vídeo dele lá do passado, em que ele dizia que esse Papa era o representante do maligno na Terra, justamente por defender homossexuais e a diversidade. E isso causou uma grande comoção, quase que o Javier Milei perdeu a eleição por causa disso. E ele se retratou imediatamente, ele foi a Roma, ele pediu desculpas, ele voltou a ter uma atitude mais respeitosa com relação ao Papa. E hoje não foi diferente. Ele logo de manhã lançou um comunicado em respeito ao Papa, em respeito à figura do homem santo, enfim, e mandou hastear a bandeira a meio pau, declarou sete dias de luto e declarou que irá a Roma para as homenagens que serão feitas lá em Roma ao Papa Francisco. Então, esse clima, de fato, foi amenizado depois dessa divisão, mas ela houve e ela quase custou a cadeira de presidente ao presidente Javier Milei. Tá, então Silvia Colombo, que nos atende aqui no Poder Expresso. Silvia, quero dizer que eu acompanho seu trabalho, você cobre a América Latina como ninguém. É um prazer, viu, conversar contigo aqui ao vivo no Poder Expresso. Um ótimo dia de trabalho para você. Muito obrigada, Murilo. O prazer é meu.